Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, ferramentas, né? Google Earth Pro, o Google Earth no site, são os dois pontos iniciais aí. E o Civil 3D. Por que o Civil 3D? Porque é onde a gente faz a importação de pontos do Earth. Eu vou pegar a Leopoldina como exemplo, né? Porque a gente tem um KMZ de lá. Então, digitei Leopoldina, o Earth vai descer lá no site. Eu vou achar o site. No caso, se eu tiver latitude e longitude do site, já deixo digitado, né? Aí, beleza. Isso aqui é o caminho. Como é que acontece? Primeira análise, né? Dá uma olhada já de cara, ver a situação, se você tem muito morro, se tem muito pico, muito vale, onde é que está isso, para se situar um pouco. Alinha o norte, volta tudo para cima. E aquela análise de site por cima, então, pô, como é que a gente acha linhão no meio do caminho, tipo em Cássia, né, Chay? Aqui, ó, tem uma subestação, por exemplo. Então, por exemplo, aqui, ó, você tem uma torre. Tem com certeza um linhão passando em algum lugar. No Earth aqui ou no Earth do site, se você der uma sondada, você provavelmente vai ver em alguma proximidade esse ponto. Até no AutoCAD também com o view do Windows, que ele dá de base, quando vocês tiverem a licença, que vocês vão conseguir usar, ele melhora bastante essa visualização. Então, aqui no caso não tem nada cruzando, pelo menos eu não vi nada cruzando aqui de linha e companhia. Qual que você falou, Guilherme? O Viu? AutoCAD Civil 3D. Ah, tá. Então, como é que a gente faz? Extrai pontos de elevação daqui. A gente pega e vem aqui no. Esse caminho ele tem que ser feito no Google Earth Pro. Ele já é gratuito, o Earth, né? Em 2016, acho que eles deixaram ele gratuito, é só instalar. Você vem aqui em adicionar caminho, digita o título dele e não dá OK. Você vem e começa a fazer um caminho segurando o botão do mouse. Quanto mais devagar você fizer, mais pontos ele vai gerar. Quanto mais rápido você fizer, mais ele vai espaçar. E é essa malha de pontos que vai fazer a superfície para você. Por exemplo, essa malha aqui desse caminho, eu fiz aqui passando leste-oeste, vim passando, né, bem devagarinho. Leva, sei lá, 2 minutos para fazer isso aqui. Aí você vai fazendo e tentando deixá-lo mais cheia de pontos possíveis, né, fechada assim de pontos. Quanto mais pontos você fizer, mais pesado o arquivo, mas melhor a precisão da malha que ela vai gerar. Uma vez que você terminou esse caminho e deu OK aqui, ele vai ficar salvo aqui, né, nos meus lugares. Você vai vir em salvar lugar como. Eu já tenho ele salvo lá e você vai salvar ele como KML sempre, nunca KMZ. Salvou KML, aí ele vai estar lá na pasta para você. Feito isso, a nossa parte de Google Earth praticamente acabou aqui, né? Aí a gente vai para onde? Vamos lá pro GPS Visualizer Elevation, que é esse site aqui que faz a conversão. Na verdade, ele não faz conversão, ele vai pegar a latitude e longitude e vai inserir uma elevação para cada ponto daqueles milhares de pontos que você lançou lá. Então você vai pegar É lá no. gratuito esse site para Ele é fazer isso aqui? gratuito. Ele é gratuito, mas é o que eu falei, ele não te dá uma precisão de topografia assim mega precisa, né? Então você tem que. E ele é para análise mesmo. Ele vai pegar os pontos que o Earth passa, que o Earth também não tem uma precisão, né, altíssima, assim, ele vai te dar um guia. Então você vai Uhum. lá no teu arquivo KML que você gerou, abre ele, vem aqui e tem dois tipos de output. Para importação no Civil 3D eu trabalho com o text. O GPX é um arquivo que acho que o Civil até importa, mas ele é mais para outros tipos de software. Então eu trabalho ele com texto, daí você vem aqui e clica em Convert and Add Elevation. Daí ele vai gerar essa lista, né, em um arquivo de texto que fica nesse link. Então lá ó, tem o tipo, né, que seria o nome do ponto, latitude, longitude e altitude. Você vai lá e vai salvar esse arquivo aqui, download, salvar como, aí vai botar lá na pasta de Leopoldina, Earth. Botar lá, Leopoldina pontos.
Aí beleza. Tá salvo aqui os arquivos. Pode já abrir tirar isso aqui que não é pertinente, né? O nome do Leopoldina aqui, tirar o type, latitude, longitude, altitude, nome, descrição. Isso aqui não é pertinente e deixar o salvo já o arquivo de texto. Aí a gente acabou a parte de pontos que a gente precisava fazer. A gente vem para o Civil 3D. Primeiro de tudo, criou um arquivo novo, limpo, né? Lá no padrão AK de ISO mesmo. Vem aqui na configuração, Drawing Utilities, vê se as unidades estão ok, tem que ser metros. Vem aqui de novo, Drawing Utilities, Drawing Settings. Aí aqui também tem que estar em metro. Normalmente ele abre em pés, mas deixar em metro. Escala pode deixar 1 para 1000. E aqui a gente vai namorar o Datum Sirgas, que é o bendito locador georreferenciado do Brasil. Como que vocês descobrem o Datum Sirgas? Agora a gente dá um pulinho de novo no Earth, com os arquivos que eu vou encaminhar para vocês por e-mail, que ele tem um KMZ, que é KML, que é essa malha de os gomos da laranja aqui, né, para alocação e georreferenciamento. Então, o Sirgas ele trabalha em toda a faixa do Brasil aqui. Tudo que tiver abaixo do Equador é S, tudo que tiver acima é N, sul e norte. E ele trabalha em faixas onde você vai digitar só o número. Então, pode ser aqui 23L, 23K. Isso é mais para a época da parte do desenho na mão, né? Hoje você dá o datum para ele do 23. Então, essas duas faixas 23 você dá para ele. E ele posiciona a origem lá, referenciado com o 0 aqui na Antártida, mais ou menos. E vai posicionar o teu projeto numa locação global a partir de um recorte da laranja aqui, né? Mais ou menos. Então, vocês vão inserir lá vão adicionar um novo projeto com os arquivos que eu mandei para vocês. Até para quando tiver alguma API, alguma coisa que tiver que preencher, também já vão mandar as isopletas, que são as linhas aqui, né? Que ditam as velocidades de vento. Então, se você desligar ela, fica só as velocidades, né? Dentro aqui do verde é 30, aqui entre o verde e o marrom é 30, 35, considerar sempre o maior. Do marrom para azul, 35, 40. Do azul para o vermelho 40, 45 e fora do vermelho 45, 50. Esse é só um ponto para já deixar vocês adjuntos aí de quando tiver alguma solicitação que venha do Dr. Brandão aí, vocês precisarem tirar essas dúvidas. Então, vimos que Leopoldina está no 23. Voltamos lá no nosso Civil 3D, procuramos o Brasil aqui. E achamos, existem mais de um sistema de georreferenciamento, porém o padrão normatizado brasileiro é o Sirgas Datum UTM. Então, esses aqui são os pontos que a gente tem, né? Quando foge do Sirgas e a gente não tem ele aqui, a gente pula para o SED 69 ou para algum outro, mas normalmente vai estar dentro do 22, 23, 24 e 25. Não vai escapar desses aqui. Então vamos lá, 23S, Brasil, do grau 48 até o 42, deu um ok, beleza, esse projeto está já referenciado. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando vocês tiverem a licença, vierem aqui e ligar esse mapa, vai aparecer a fatia da laranja que eu falei. Que ela acontece aqui, ó. Estão vendo o planeta recortado aí? Sim. Então, aí o que a gente vai fazer? Pô, beleza. Supondo, no momento agora, vocês provavelmente não vão estar com a licença. Não sei se vocês têm uma licença já do AEC, ainda não, né? Não, ainda não. Tá, então, até o pessoal conseguiu uma liberação lá, tem um site que faz uns cursos, ganha uma liberação acho que de 1 ano grátis para a plataforma esse Revit, Civil 3D, Elétrica e companhia. Talvez seja interessante vocês fazerem lá um cadastro. Então vocês não vão ter o mapa, mas não tem problema, o mapa ele vem para ajudar. O que vocês vão fazer? O Civil 3D está configurado, a gente vai lá no Home, Point Creations, Points Creation Tools, e vem aqui em Import Points.
o nosso padrão de pontos ele não está alinhado com nenhum tipo de importação aqui do civil predisposto. Então o que a gente tem que fazer? Vir aqui no Manage Formats e criar um tipo de input para ele. Então seria criar um novo sistema usando um arquivo, né, de pontos do usuário. Pode ser lá chamar de Google ou do nome que vocês definirem. Ele é delimitado por espaço e você vai colocar aqui então a descrição do ponto, raw description, vai colocar a latitude DECDEG, porque lá naquela planilhinha que a gente recebe ele vem em graus decimais, não em leste, oeste, sul e norte e graus, né? Então ele vem só com o grau geral e um comprimento decimal. Então, latitude, precisão pode deixar 8, que é uma precisão mais alta, e deixar vazio o indicador inválido. Por outro lado a mesma coisa, só que DECDEG longitude, 8, e elevação aqui. A precisão pode ser só 2, porque a gente trabalha com centímetro também, então não tem problema. Quando você configura isso aqui, você dá um load, vai lá e puxa o pontinho. Viu que ele organizou certinho aqui, né? Então, descrição, latitude, longitude e altitude. Você deu OK, criou ele, vai adicionar aqui um maisinho, Leopoldina Pontes, ele já puxou o Google lá, porque é o arquivo que sabe ler ele, né? Ele analisa e, pô, o Google sabe ler ele ali. Para facilitar a vida, adiciona eles num grupo de pontos, vamos chamar de Surface, sei lá. E dá um OK. Agora ele está processando, ele vai demorar um pouquinho porque ele tem bastante pontos aí para serem inseridos. Pronto, foi. Aí fecha aqui, dá um zoom, Z espaço, extend, E espaço, e aí tá todos os pontos que a gente lançou. Com esses pontos, o que a gente vai fazer? Todos eles têm uma informação de latitude, longitude e elevação, né? Que é o que a gente importou. E eles vão gerar uma superfície. Como é que eles vão gerar uma superfície? A gente vai aqui dentro do Tool Space, que é esse botão no Home aqui, Create Surface. Aqui dentro, dá um nome para ela e dá um OK. Daí a gente vem na superfície, vem no terreno, vem na definição dela e Point Groups, adicionar. E adiciona. Aí vai aparecer uma superfície que a gente não consegue ver ela ainda. Mas o que a gente pode fazer? Eu já criei todo um setup de Civil 3D para Alexandria. Então a gente salva esse arquivo. Lá nos projetos, de novo, vamos voltar para o Leopoldina. Salvei. No que você salvou, não dá azul, não dá nada, não mexe no desenho, vem em Manage, Import. Daí você pode pegar um arquivo desses de locação inicial, que é o 0005, de qualquer site, que eles já estão pré-setados com isso. Então vamos supor que eu vou puxar de Cássia. Quando eu puxar o setup de Cássia, ele vai me mostrar tudo que eu já fiz de pré-setagem aqui, né? Ou que ele possa importar. O que a gente precisa importar? Superfície, ponto, grading, profiles que fica verdinho, section e section view. Portou esses aqui, ele vai pedir para sobrescrever, tu dá um OK. Aí vocês vão ver que a superfície vai mudar a cara dela ali embaixo. Beleza. Agora tá com cara e topografia, né? Então, os pontos aqui para nós, eles na verdade já nem mais função eles têm. O que dá para fazer?
Pensando no PivCase, vocês podem explodir essa superfície para ela deixar de ser uma entidade e virar um bloco. E se explodir de novo, ela vai virar linhas. Vocês vão ver que cada curva de nível tem uma elevação referenciada em 1 metro, né? 246, 243, aqui em cima Ô, Guilherme, 271. ela é necessária para imputar informações no PVCase, é isso? Exato, porque daí, por exemplo, a Ana consegue jogar com o PivCase, vamos supor. Aí vamos lá, a gente gerou a superfície aqui, né? Limpei os pontos agora. Temos a superfície. A gente precisa, vamos dizer, vocês receberam o KMZ lá do cliente, né? Então, por exemplo, se eu pegar aqui na geolocação agora e ligar o mapa aéreo, por exemplo, ficou mais familiar agora, né? Leopoldina, o site lá de implantação. Então, vocês vendo que ele está já referenciado, bonitinho. Agora com a superfície, o que a gente tem? Recebemos KMZ. Qual que é o comando que a gente usa? Map import. Vamos lá buscar o KMZ de Leopoldina que a gente recebeu do cliente, para ver se ele está locado certinho. Deu 2 cliques, aparece isso aqui, diz aonde está a coordenada aqui do teu mapa. Pode apagar isso aqui, deixar só o place mark, que é o caminho normalmente que o pessoal deixa, que o Google gera, e apagar os demais. Também selecionar importar polígonos como polylines fechadas. Está importado o mapa, vocês têm uma locação aí de terreno e uma distribuição do KMZ que receberam. Pode começar a fazer o levantamento. O que vai acontecer? O PivCase vai pedir para vocês selecionarem, por exemplo, todas as curvas de nível do site. Então vocês vão pegar lá, selecionar isso aqui. Ele vai pedir depois para vocês selecionarem todos os limites do site. Então, se for o KMZ já definido, isso aí, senão vocês vão definir. E daí ele vai, com as configurações do tracker ou dos fixos que vocês definiram, ele vai preenchendo tudo isso aqui e já deixando na inclinação que o terreno entrega. Se a gente pretender fazer alguma terraplanagem, vamos supor que a gente vai cortar fora aqui 3, 4 metros de terra para tentar planar tudo isso aqui. Essa curva de nível é em metro, Guilherme? É em metro. É em metro. Essa superfície ela nasce em 221 e vai até 280 de altura. Tem 79 metros de desnível. Daqui até a curva mais baixa, que eu acho que é esta aqui. 202, 202 até 280. E daí, se você quiser ver ela em 3D, ela vai estar aqui, ó. Entendeu? Então, se quiser ter uma vista melhor, é que aqui eu desfiz a superfície. Mas como é que dá para gerar ela de novo? Select Similar, Create Surface, e o terreno de novo lá. Agora vem aqui nas definições, como nós já geramos curvas de nível, você pode gerar a superfície também aqui em Contours. Quando você adicionar, ele vai regerar a superfície, que vai bater exatamente as mesmas curvas de nível, né? Porque ela foi definida com elas. E se quiser mudar a cara da superfície, por exemplo, para terreno, que a gente costuma deixar cinza o terreno, né, para ficar mais destacado o que for terraplanagem, você entra nas configurações, que é o Ctrl 1, ele abre as configurações, você pode mudar aqui de terraplanagem para terreno, ela fica cinzinha. E vamos supor, se a gente fosse terraplanagem, a gente retiraria esses
cucuruto aqui do meio, né? Então, ficaria assim. Tá, mas para a gente levantar a quantidade de terraplanagem, como que seria o passo? Aí para terraplanagem, hoje o PVCase, quando você botar os limites, ele vai mostrar alguns pontos de inclinação para tentar deixar as strings todas mais ou menos no nível. Senão o que tu tem que fazer? Criar pontos ou linhas de curvas que você queira gerar aqui, por exemplo. Vou gerar aqui uma superfície de terraplanagem 1, né? Para você ter uma métrica de mais ou menos o que tu vai gerar. Deixa eu selecionar essas curvas aqui e botar num outro layer. Costumo deixá-las até congeladas nesse drone linhas para. Então aqui você vai ter a superfície. Você gera uma. Pode ser uma 3D poly ou um caminho mesmo. Vamos supor que aqui a gente tenha uma elevação que a gente possa colocar aqui uns labels de superfície dizendo elevações aqui nos contours. Então aqui ele vai te dizer qual que é a elevação da linha. Então vamos dizer que a gente queira trabalhar para deixar tudo em 274. Aplanar esse terreno inteiro para 274. Vamos criar aqui uma polyline. Pode ser do KMZ aqui mesmo. Do limite. Mais ou menos só para vocês terem uma guia, né? Então eu deixo essa polyline na altura 274. Se ela não tiver, escrevo. Eu acho a altura que eu quero aqui. Posso trabalhar com 3D poly, né, linha polyline 3D para fazer inclinações e companhia. Mas acho que para a parte de volumetria de vocês é mais tentar passar o facão mesmo e fazer uma volumetria maior, né? Porque depois a gente tem todo um projeto de semana aí para sentar e analisar o que tem que ser desenvolvido. Então você gerou essa linha, você pode vir aqui no terreno e criar isso aqui como contour também. Ele vai gerar uma outra superfície aqui. Então essa superfície é uma superfície terraplanagem 1. E como é que você vai fazer a comparação de volume? Você seleciona uma superfície. É que depende muito da cota que você vai dizer que você é a cota do facão, né? E aí é um estudo de... Então, a precisão daí seria para a parte depois com a gente para definir, né? Por isso que a gente tem que ver esse ponto de o quão preciso, né, Maria? Preciso é só com projeto. Não tem como escapar. Tem que ter topografia, tem que ter análise, tem que ter ver disposição, ver o que a gente vai cortar, tipo, no fio do cabelo, é só depois de projeto imputado para a engenharia, né? Sim, não, com certeza as melhores informações a gente vai ter, mas eu digo, por exemplo, PV-Case, quando a gente joga, né, que a gente vai jogar essas informações lá para dentro do PV-Case, ele já vai gerar. Ele vai te mostrar com um diagrama de... Ele vai te mostrar com um diagrama de cores os pontos de corte e aterro que você vai ter que fazer para tentar atender as estacas e inclinações, mais ou menos do que você parametrizou de inclinação máxima do tracker. Mas eu vou ter que definir qual que vai ser a cota? Você que define. Ele dá a cota. Se você vai ter o terreno lá descampado, ele vai pegar as cotas dessa superfície que ele pegou. Então, vamos dizer, se você pegou do Earth, ele não vai te dar essa, entendeu? A precisão é só com topografia. E sempre é você que define cota. Automaticamente, daí o que o PVCase faz? Ele analisa as curvas, estuda aquilo como se fosse uma superfície e dispõe em cima, buscando atender as cotas de estaca, para as estacas atenderem os limites que a gente alimenta. Então, só fechando aqui para você ter uma noção de volume, você vai criar uma superfície de volume aqui dentro, né, no botãozinho. Eu cancelo aqui. Você foi lá na superfície, selecionou volumes dashboard,
venho aqui em criar superfície de volume, vamos dizer, ela é pertinente ao 01 terraplanagem, então vou deixar o 01 volume. Eu normalmente trabalho assim para ficar mais fácil de organizar depois. A base é o terreno e a superfície que você quer comparar é a terraplanagem 1. Os cut factor normalmente é na faixa de 40%, que tende a ser argila siltosa, empolamento e companhia. Então tu vai gerar ela aqui. Ela vai te dar aí um corte aterro. Então vamos dizer, se a gente fosse planar tudo para 274, nós teríamos 36 mil metros quadrados com 56 mil cúbicos de corte e 107 mil de aterro. Então seria isso aqui que ela geraria, né? Para planar tudo. Lógico que isso é pertinente de analisar depois como dispor isso aqui em platôs, em cortes, em pedaços, né? E picotando isso aqui para ir fazendo esse volume. Então, esses quadrados dá para gerar infinitas superfícies aqui. Esse é o tempo de análise que daí normalmente o PVCase vai dizer, ó, teria que fazer mais ou menos isso de corte. Daí a gente vai sentar depois com esse análise e afinar, ver se realmente a gente chega nesse valor para um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, né? A ideia é atender o que o PVCase vai solicitar, porque ele vai diagramar mais ou menos o que a gente precisa. Então aqui tem um vermelho é o que seria corte e verde o que seria aterro, né? Se a gente fosse atender. Não necessariamente isso precisa... Oi. Só para entender, tudo que nós fizemos até agora é necessário para a gente dar informação para o PVCase, é isso? Inclusive a definição da cota? A cota a gente extraiu, ela não foi dada. A gente pegou lá no Google, né? Para o PVCase é pertinente porque senão ele vai dispor os trackers. Tipo, hoje, Ana, como é que você dispõe? Você põe eles planos lá, né, no site. Sim, Então, exatamente. e daí Então, a gente considera como se eles estivessem todos bonitinhos, planinhos. E na realidade nós nunca vamos ter eles planinhos, bonitinhos, né? Mas a pergunta é assim, no caso ali você definiu uma cota de corte, né? E aí ele Certo. fez o cálculo da volumetria, da Certo. compensação corte-aterro. Para o PVCase, ele tem essa inteligência aí de buscar qual que é a melhor cota para minimizar a movimentação de solo, ou você tem que informar qual que é essa cota de corte? Não, ele vai pegar aqui e conforme o que você passar para ele de estaqueamento e ajuste de estaca, lá os limites de ground clearance, ele vai jogar dizendo, ó, eu preciso de terra aqui para a estaca dar certo, entendeu? Ele vai pegar o primeiro e o último ponto e fazer casar o meio disso tudo, entendeu? Então, isso seria só uma confirmação do que o PVCase está falando, só para fazer um alinhamento, um refinamento do que o PVCase está Exato. falando. Essa parte de superfície, enquanto vocês não tiverem PVCase, vai ser mais ou menos, tipo, vocês vão ter que trabalhar, definir, por exemplo, em partes de cortes e companhia. Mas seria basicamente isso. A parte de volumes, daí isso, para refinar, ficaria com a gente depois, né? Com a engenharia. Para o PVCase, o que vocês mais precisam é essa disposição e o KMZ. Uma vez com essa disposição feita, uma vez com a disposição aqui de curvas de nível, KMZ, o que o PVCase vai pedir para vocês? O que é curva de nível? Aí vocês vão pegar ou a superfície explodida ou as curvas, no caso lá, né? Vou apagar aqui a superfície e ligar as linhas de novo. Então, o PVCase vai pedir qual layer aí que é curva de nível. Aí você vai pegar essa linha aqui e ele vai, beleza, isso aqui é curva de nível. Aí ele já salvou para ele que isso aqui é a definição de terreno que a gente tem. Aí ele vai pedir qual que é você vai clicar no botão para lançar, ele vai pedir qual que é o limite do terreno. Então você vai pegar esse aqui, vamos supor. Daí quando você clicar aqui, tu já tinha numa primeira parte alimentado ele com o tipo de tracker ou de módulo, como é que é disposto. Aí quando você passou esse limite, ele vai dispor isso aqui, ele vai te pedir um offset que tu queira dar desse limite também, e daí ele vai começar a lançar as carreiras de módulo e tracker conforme você definiu para ele. Ele vai preencher e já deixar com as inclinações mais próximas do terreno, né, que evitem mudança de terreno e que precisem ajustar, porque o que acontece? A inclinação, ele vai buscar o primeiro e o último ponto de contato das estacas,
e vai tentar fazer o terreno com os cortes e aterros ajustar as estacas do meio, né? Para ter uma redução de movimentação de terra. Normalmente é assim que ele trabalha. Daí ele vai mostrando para vocês em forma de cores os pontos e companhia onde você vai ter. São botões que você vai clicando e ele vai fazendo essas análises. Daí você vai alimentando também com árvores, o que tiver em volta para ir fazendo sombreamento e companhia. Tudo isso, sabe? Tá, então a gente precisa fazer todo esse processo e inserir o KMD e as curvas de níveis para Isso. essa distribuição de crédito. Exato. O que facilita, por exemplo, o drone deploy? Vamos lá então para um drone deploy agora. Eu vou salvar esse aqui. Nós não temos voo de Leopoldina, né? Não, entendo. Então, vamos lá para... Deixa eu ver uma que eu tenho exportado. Vou até passar o site aqui do e-mail temporário. Esse e-mail aqui, ó. Eu venho aqui e gero um e-mail temporário. Daí eu faço cadastro no Drone Deploy. Daí, por exemplo, aqui está o da Alexandria. Eu vou lá no projeto sei lá, Energia Nova Friburgo. Aí eu venho em Share. Até deve ter aqui, ó, um outro antigo que já venceu. E boto o e-mail que eu gerei provisório. Daí eu convido ele. Aí vai chegar um e-mail aqui, quer ver? Vamos, rapaz, tá demorado. Esse é Drone Deploy. Aí eu vou lá e me cadastro. Eu tenho que sair daqui. Daí eu venho cadastro aqui. Tem que botar uns dados aqui. Sei lá. Aí, ó. Daí tem os samples e tem Nova Friburgo, que eu ganhei lá da Alexandria. Ah, agora não tá dando mais. Ué. Agora é necessário. É necessário que é. Não conseguimos mais. Opa, pera aí. Deu certo. Voltei e entrei de novo. Pedi a conta. Então, vamos lá. Temos aqui o site, né? Temos elevação e tal, mas não é isso que a gente quer. Plant Health também, se quiser dar uma olhada em plantas e companhia, o que é, o que não é. O que a gente precisa fazer? Exportar isso aqui. E realmente vai precisar ser pago. Eles lascaram a gente agora. Antes eu vim aqui no Sport e daí aqui eu selecionava o tipo. Deixa eu sair aqui, quer ver? Vou entrar com a Alexandria. Agora vai ser com os dinheiros, porque não vai ter mais como. Você entra aqui no Drone Deploy. Pegaram, Guilherme. Descobriram que a Alexandria estava fazendo projeto sem.
Aqui no Sport, até vai ser bom porque a gente consegue até mandar pelo e-mail. Você vem aqui em Elevation. Você tem que ser esse aqui, ó, Contour DXF. Não está disponível no seu plano. Por exemplo, Nova Friburgo, lá no Earth, fica no 23 também, que é a linha aqui, né? Jesus. Friburgo. Ali, ó, Nova Friburgo fica no 23 também. Então, o que você tem que fazer lá no Drone Deploy? Se você exportar nesses dois aqui, vai sair errado. Então, ou ele manda para o Arato, que é o primeiro, mas o Arato não é o certo. Nós temos um código, a resolução que a gente quer é de 1 em 1 metro a altura. E o código, quando você tem a conta paga, você vem aqui e digita o código do Sirgas 2000, que é o 31983. Por exemplo, deixa eu até ver aqui. É 31983. Esse código aqui, EPSG 31983. Ele tem um espacinho para você escrever, como se fosse aqui, né? Então vai lá de 31983. Preenche aqui embaixo desse Other EPSG Code, deixa 1 metro e exporta. E daí ele vai baixar, daqui a pouco ele vai ficar pronto, tu clica aqui, baixa ele. Aí ele vai abrir um zip lá. Vamos pegar aqui, vai lá em Nova Friburgo. Nova Friburgo é aqui, 103. Aí você vem aqui, por exemplo, no drone, né? Ele vai baixar um zip lá. No caso que só vem um arquivo dentro, que é esse aqui, que é o DXF. Aí ele vai chegar assim para você, ó. Chegar num nome doido lá e vai chegar vazio. Daí você vai falar, pô, deu errado, né? É tudo azul, extends. Tá lá Nova Friburgo em curvas de nível de metro em metro. 1007, 1008, 1009, tarará, subindo. Aí o que você tem que fazer só é vir aqui no Drawing Settings, daí você não precisa fazer todo aquele rolê do Earth, entendeu? Vim aqui e dizer pra ele que é metro e que é 1000 e que é Brasil Sirgas 23. Daí tá já referenciado o projeto. E tcharam, daí você vai na geolocação, liga. E estamos em Nova Friburgo. Entenderam? A diferença da facilidade de se alocar. Mas pera aí que ficou deslocado isso aqui. Eu acho que esse aqui foi exportado em WGS, exatamente. Aí que tá o furo. Deixa eu abrir esse aqui. Esse aqui tá ajustado. Esse aqui, ó, no caso. Então ele vai exportar essas linhas e você vai ter ele ajustado lá o site, ó, bem próximo do que você tem de realidade de pontos lá para locação, né? Aí você loca esse projeto aqui, chega lá em site e as coisas costumam dar certo. Daí aqui você faz a distribuição, que no caso, quando eu gerei com o PivCase ele, deixa eu ver aqui. Ó, essa exportação aqui foi feita do projeto para o PivCase, né? Em arquivo PVC, que é para o PVSys lá. Essa aqui foi uma implantação, deixa eu ver. Não, essa aqui tá sem isso. Tá sem os bichinhos, tá apagado. Ó, essa implantação assim, ó, que o PivCase gerou, só que ela tava colorida aqui, os trackers, né? Aí foi aquela configuração, Ana, que ficou com as strings todas doidonas lá que você viu, né? Porque ele foi ajustando. Na época ele não fazia o ajuste fino, ele só lançava em cima adequando ao terreno, né?
Sim. Mas daí vocês conseguiram fazer uma coisa mais alinhada? Ou não? Não, o ajuste é em site daí, porque daí o pessoal vai ter que montar as estacas lá e subir e descer, né? Conforme conseguir, porque tem os limites também de. Acho que não pode ficar mais do que menos de 30 centímetros de distância do solo, a parte de baixo da placa, né? Para evitar respingo e companhia. Sim. Não, eu digo pela modelagem 3D, caso a gente queira inserir o PVSys. Aí, se tiver muito irregular, aí já começa a dar streaks diferentes, começa a separar muito as MPPs, aí É que a gente complica. tem que pensar assim, né, que o